A maior prova do automobilismo mundial vem aí e eu começo a falar sobre ela nesta série que vou chamar de Maio em Agosto. Afinal, as 500 milhas de Indianápolis são sinônimo do mês de maio, mas diante de tudo que tem acontecido nesse ano maluco de 2020, vão ser excepcionalmente realizadas em agosto, no dia 23. Você pode também saber mais na série de contagem regressiva que eu tenho produzido até o dia da prova, disponível em indicarlatinos.com. Começamos com 1952, o primeiro ano em que a Ferrari foi campeã do Mundial de Fórmula 1, com sua primeira lenda da Fórmula 1, o italiano Alberto Ascari, venceu tudo exceto as 500 milhas de Indianápolis. Foi a primeira e única incursão da Ferrari e de seu grande piloto à época, Alberto Ascari, no lendário Speedway. As 500 milhas que de 50 a 60 contavam pontos para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ninguém ia, apenas a Ferrari e o próprio Ascari que decidiram encarar o desafio naquele ano. Para aquela prova, 4 modelos 375 foram enviados da Itália para os Estados Unidos. 3 eram particulares e um oficial, que teria o número 12, em alusão ao motor de 12 cilindros, pintado de vermelho, com cavalino rampante, e seria pilotado por Ascari. Quando começaram os treinos, havia um problema. O carro simplesmente não era veloz o suficiente. A Ferrari chegou a mandar vir da Itália novos carburadores Weber, aquele mesmo que a gente se acostumou a ver nos carros de rua, com corpos quádruplos em vez de duplos, mas não fez muito efeito. Um detalhe, os carros americanos já usavam um sistema de injeção de combustível desde o fim dos anos 40. A falta de velocidade era tamanha que um dos pilotos das Ferraris particulares, Johnny Parsons, usou o mesmo carro que fez ele chegar em segundo em 49 e vencer a prova em 50 para se classificar ao grid, coisa que ele não conseguiria com a Ferrari. O mesmo fez outro competidor, Bob Ball, enquanto Johnny Mauro, que pilotaria a terceira Ferrari privada, ficou mesmo de fora. Alberto Ascari conseguiu a vaga com uma modificação feita por 2 mecânicos para aumentar a entrada de ar nos carburadores e se classificou em 19º no grid entre 33 carros. Mas se a Ferrari não chamou a atenção de muita gente quando esteve em Indianápolis, o mesmo definitivamente não se pode dizer de Alberto Ascari. Ele fez as suas 4 voltas de classificação com míseros 8 centésimos de diferença entre elas, uma marca minúscula, numa época em que não havia quase nada de tecnologia para que você tivesse um controle maior para virar de forma tão regular. Na corrida, Ascari foi muito bem para a situação em que estava. Ele, que era novato em Indy, chegou a estar em 8º e abandonou quando era 12º na volta 40 de 200, quando rodou por causa de uma roda quebrada. Fala-se que ele tentou orientar os fiscais de pista a empurrar o carro para voltar para a prova, mas como não falava inglês, não deu certo e o dia terminou ali mesmo para ele. A Ferrari deveria ser a grande atração das 500 milhas em 52, mas a prova ficou marcada por outros fatos. A primeira e única pole na prova de um carro a diesel, cerca de 50 anos antes de essa tecnologia ser usada em Le Mans, com um carro de motor Cummins, ela mesma, de Freda Gabeshian, que era rápido o suficiente para a classificação, mas não teve resistência para encarar a prova e quebrou com um problema de turbo. Sim, já tinha turbo nas corridas em Indianápolis nos anos 50. E também tivemos o recorde que perdura até hoje do vencedor mais jovem da história da prova, Troy Ruttman, que ganhou com apenas 22 anos e 80 dias de vida. Em 52, a Ferrari venceu 6 das 8 provas do Mundial de Fórmula 1. As 6 últimas, de forma consecutiva, foram todas vencidas pelos italianos, com Alberto Ascari, o campeão daquele ano, e também da temporada seguinte, de 53. Ascari só não venceu a primeira prova de 52, o GP da Suíça, porque a corrida na Suíça caiu em meio aos treinos para as 500 milhas de Indianápolis. Aí quem venceu lá foi uma outra Ferrari, de um companheiro de equipe seu, o Piero Taruffi. Então ele não venceu somente essa corrida na Suíça e as próprias 500 milhas de Indianápolis. Agora, em meio aos rumores de que a Ferrari voltará para a Fórmula Indy, ou ingressará pela primeira vez na Fórmula Indy, será que nós vamos ter o retorno da Ferrari a Indianápolis em 2022, exatamente 70 anos após aquele desafio lá de trás que os italianos não conseguiram superar? Em breve nós vamos saber a resposta. Muito obrigado. Aquela coisa, curta, se inscreva no canal, sininho, etc. Né? Vocês estão bem acostumados, calejados. Acesse também o indicarlatinos.com, confira essas e outras histórias sobre o mundo da Fórmula Indy, o mundo das 500 milhas de Indianápolis que estão chegando aí. Valeu!